Olá pessoal, vamos fazer então mais uma aula de desenho técnico. Essa vai ser a aula número 2. O tema de hoje vai ser cotagem em desenho técnico. A base da nossa aula hoje vai ser a NBR 10126 e apostilas do Telecurso 2000 para algumas figuras. Bom, o que é cota de desenho técnico? Se eu desse essa figura aqui para vocês sem ter esses valores aqui indicados nela, você não teria como dizer qual o tamanho dessa peça se eu pedisse para você fabricá-la. Você não saberia dizer se ela tem o tamanho de uma mesa, tamanho de um pulso, ou é pequenininha para caber dentro de um relógio de pulso. Você não teria como fazer essa peça com exatidão. Aqui essas dimensões que estão em milímetros, a gente já vai discutir sobre mais tarde, que não se coloca a notação em milímetros aqui nas dimensões, diz para nós que essa peça, deste ponto até esse ponto, ou seja, a largura dessa peça é 119,87 milímetros, a altura dela é 80 milímetros, a espessura dela é 5 milímetros, tá? Então, com isso a gente sabe, tem aqui, nesse caso não é o suficiente informação, mas é só uma base, das dimensões dessa peça. Então, o que é cotas? As cotas é parte da comunicação do desenho. O objetivo de toda a comunicação é deixar para o leitor o mais claro e simples possível a interpretação. Então, as cotas fazem parte do desenho e, como tudo, nas comunicações tem suas regras para permitir seu correto entendimento, a sua realização correta, tá? Bom, então vamos às primeiras regras, né? Segundo a BNT, é que toda cotagem tem que descrever a peça da maneira mais clara e completamente possível. Se você deixar alguma parte da peça subentendida ou não clara, com certeza na hora de fabricar, principalmente numa empresa, a chance do desenho dar errado, a peça dar errado é muito grande. Por quê? Na produção em massa, em produção em série, algumas peças podem ser certas, mas se você deixar margem, com certeza vai ter uma porcentagem grande de peças erradas. E ainda uma grave na produção é que o desenho ele determina não só a produção como a inspeção. Se você não deixar claro o desenho, tanto a produção pode errar como a inspeção deixar passar o erro, porque eles não saberiam dizer se está certo ou errado. Então você tem que deixar bem claro quanto a isso. É o desenho que determina o que a inspeção, o controle da qualidade vai deixar passar ou não. É um dos documentos importantes da qualidade. Uma das regras que já até comentou há pouco tempo atrás, das primeiras regras, e é que é comum eu vejo erros com isso nos desenhos que vocês entregam, é que quando um desenho, nos desenhos técnicos, não se coloca a unidade. Já se subentende no Brasil, e pelo menos na mecânica, que grande parte dos desenhos são em milímetros. Então não precisa colocar o símbolo mm de milímetros, tá? Para evitar mal entendido, a unidade dominante pode ser colocada na legenda. Por exemplo, se você vai trabalhar em centímetros ou em metro, você deve colocar na legenda os centímetros e metro. Se no seu desenho você precisa anotar alguma unidade, por exemplo, pressão, força, ah, alguma parte do desenho que devido a alguma padronização componente tem uma dimensão em polegadas, você deve registrar isso daí. Mas fora isso não é preciso, tá? Então não deve colocar unidade milímetros nas dimensões do desenho, tá? Outro cuidado que é comum a gente ver esse tipo de erro, que a gente deve ter esse cuidado, é não duplicar a cota. Por que é interessante não duplicar? Não só em cotas, em qualquer desenho ou documento do sistema de qualidade da produção de uma empresa. Se você coloca a mesma dimensão duas vezes e o desenho depois sofre uma revisão, uma pode acontecer de um valor, uma cota, ser corrigida e a outra não, e causar incoerências nas informações. Outro aspecto também é que você vai carregar demais o desenho, vai deixá-lo poluído e mais difícil de entender. Então é importante você cotar só uma vez cada dimensão. Quando não precisa fazer isso? É quando um desenho ele vai ter um processo de fabricação. Por exemplo, vai ter o desenho do corte, do blank, ou seja, da matéria de uma peça, uma etapa de usinagem, uma etapa de tratamento térmico, uma nova etapa de usinagem. Então é interessante você, nos respectivos processos que forem feitos, você colocar a cota para cada um dos processos, né? Por exemplo, na dimensão do blank, a peça vai ter 100 milímetros, lá na frente, depois da primeira usinagem, ela pode continuar com 100 milímetros. Então é interessante você colocar para indicar que aquela cota não vai ser alterada. Mas no geral é ideal não repetir cotas, tá? Bom, algumas regras sobre cotas que nós devemos tomar. Aqui é a peça que nós estamos cotando. Um detalhe da peça, né? Aqui está
a linha contínua estreita, isso aqui é a linha de cota, é a dimensão que nós estamos medindo. Aqui é a dimensão de 50 milímetros, que não tem o mm. Nota que essa linha aqui, a linha de chamada, é uma linha mais fina e ela não encosta no desenho. Por que não encosta? Porque se ela encostar aqui, pode acontecer de confundir a peça com a linha de cota. Para evitar isso, sempre coloque um pequeno espaço de 1 milímetro ou 2 no máximo, separando a linha de cota da linha do desenho. E faça a linha de chamada, que essa linha é a linha de chamada, mais fina, tá? A linha de cota está aqui. Bom, quando alguns processos de fabricação exigem um processo de trabalhabilidade, uma cota mais funcional, você coloca a cota aqui, indicando a dimensão, tá? A dimensão da peça toda aqui seria 440 milímetros, né? E aqui, esse valor aqui é a tolerância. Essa peça aqui, ela pode ter desse ponto a esse ponto 25 milímetros, podendo estar 0,6 milímetros a mais ou a menos do 25. Ou seja, se essa peça estiver dentro dessa faixa, ela é aceitável pela qualidade. Se estiver fora, não. Da mesma maneira, essa dimensão aqui é 15 mais ou menos 0,01 milímetros. Se tiver mais longa, ela não vai ser aprovada. E se tiver mais curta, ela também não vai ser aprovada. Então, essas cotas existem. Tá? Alguns desenhos, existe uma linha de chamada, que é uma linha que aponta um detalhe do desenho para você poder dizer se esse desenho tem uma observação. Por exemplo, aqui você pode colocar indicando um tratamento oficial, um acabamento. Aqui você não conseguiria colocar um número ou alguma observação que você queira fazer. Tem essas linhas aqui, são linhas de chamadas, não são linhas de cota. A linha de cota é essa daqui, tá ok? Bom, aqui voltando à questão das linhas funcionais, né? Aqui tem alguns exemplos a mais. Quando em alguns casos você quer colocar essa dimensão como tolerância, essa dimensão como tolerância, você amarrou indiretamente essa dimensão aqui, a tolerância dessa dimensão. Quando é conveniente, você coloca, mas se não for conveniente, é ideal você não ficar repetindo a informação e duplicando os dados. Então você coloca aquilo realmente que interessa para o processo de fabricação. 25 mais ou menos 0,05 aqui é importante. 40 mais ou menos 0,05 aqui é importante. Essa aqui não é a dimensão que vai ser medida, então você não precisa colocar. Evita ficar repetindo o dado para não confundir o pessoal da produção. Você quer que inspecione daqui, aqui e daqui, aqui. Você amarra o processo. Se você quer que dimensione as duas, inspeciona aqui. Ou essa e essa são as mais importantes, então você inspeciona as duas, ok? Bom, as linhas de cotagem tem uma norma de linhas, a NBR 8403, que dá as dimensões de linhas, e existem linhas auxiliares no desenho, tá? Coisa importante, você não deve esticar a linha além do necessário, para não poluir o desenho, tá? Vou fazer aqui no desenho, aqui tá alguns exemplos aqui de desenho. Essa linha aqui que está passando no meio chama-se linha de simetria. Essa linha, um traço menor, traço maior, traço menor, traço maior, esse formato aqui indica que esse, né, é como se fosse um espelho. Esse lado aqui é o espelhamento desse, e esse lado, por causa dessa linha aqui, esse lado espelha esse. Essa é a linha de espelho desses dois lados. Da mesma maneira, essa linha aqui, esse lado é espelhado aqui. Então, se você colocar a dimensão aqui, automaticamente você sabe que essa é 10. Se aqui é 10, aqui é 10. Se aqui é 8, aqui vai ser 8. Se aqui é 8, aqui também é 8. E aqui também vai ser 8. Então, em vez de você ficar repetindo a cota, automaticamente você sabe que a cota está aqui. Outra coisa importante que aqui está dizendo, né? As linhas não devem ser esticadas além do necessário. Você não precisa esticar essa linha aqui até lá embaixo, ou pegar essa linha e puxar lá em cima para não complicar o desenho. Você não precisa escrever esse 10 aqui em cima. Deixa ele mais perto possível para não deixar o desenho poluído. Nota aqui que esse número 20 não é cortado por a linha de simetria, a linha para antes. Se ela tivesse que prosseguir, você poderia deslocar esse 20 para cá, e se ela prosseguisse ainda mais, 60 para cá. Aqui no caso é necessário porque a peça termina aqui, então não prolonga a linha além do absolutamente necessário para não poluir o seu desenho, tá? Aqui não está aparecendo direito, o desenho está em escala muito pequena, mas tem que ter aqueles espacinhos aqui para evitar o contato de uma linha com a outra, tá? Aqui mais alguns exemplos. Nota que a linha não passa, a linha de cota não passa a linha de chamada, tá? A linha auxiliar, nota que, opa,
fugiu, voltou. A linha auxiliar tem esses espacinhos aqui separando, então é bem claro aonde está a peça e aqui termina a linha. Esse corte aqui, essa linha aqui, indica que a peça continua para lá. Aqui é um pedaço cortado que nós estamos estudando. Aqui também, tá? Você tirou um pedaço da peça, essa linha aqui indica uma quebra, a gente vai ver isso lá mais para frente em outra aula sobre cortes, que você cortou a peça e ela deixou que existe mais peça para cá. Então você pode cotar a peça aqui, tá? E colocar as linhas de cota. Aqui no caso é uma peça muito comprida, que não caberia na sua folha talvez, ou você não queira desenhar toda ela porque é um desenho repetitivo. Você marca essa figura aqui indicando que você cortou. E aí você marca o comprimento da peça com uma linha, tá? Aqui ele colocou as flechinhas aqui indicando que houve um corte, tá? Outro tipo de representação. Aqui, se você colocasse a cota, as linhas perpendiculares, você vê que aqui está formando ângulo 90 graus. Se você colocasse 90 graus aqui, a linha do desenho ia bater sobre a peça. Para evitar isso, deslocou um ângulo de 60 graus aqui para cima, deslocando a linha de cota para evitar da linha de cota casar com as peças. Aqui também, em vez de você colocar a linha dentro do desenho, colocou a linha para fora, houve uma prolongação aqui e aqui também colocou para fora, tá ok? Então são exemplos que você pode utilizar. Esse padrão de linha aqui você pode colocar flecha ou risco, tá? É mais interessante para desenho mecânico usar a flecha. Geralmente eu costumo ver esse tipo de risco aqui em desenhos de construção civil. Em mecânica não é muito comum não. Bom, aqui é um outro exemplo, né, de desenho que a gente vai ver lá em corte, que é como se essa peça aqui tivesse sido cortada, quebrou um pedaço dela no meio e tirou uma secção e juntou. Para a peça que é muito comprida ficar curta. Vamos supor que esse eixo aqui tivesse 1 metro de comprimento. Ele não ia caber aqui no desenho. Você tirou esse pedaço aqui e marca aqui. Aqui no caso vai colocar 1000, né, entendendo-se que é 1000 milímetros. Aqui são várias peças feitas, marcando as dimensões, tá? E aqui alguns exemplos de cota. Uma coisa importante que é interessante fazer é quando você cotar, colocar as cotas menores mais perto do desenho e as cotas maiores sucessivamente mais longe, para evitar das linhas ficarem cruzando. Tem hora que não dá, como esse caso aqui. Então ele teve que cortar. Mas o ideal é assim, se você puder evitar cortar, é melhor. Aqui no caso, se ele tivesse colocado 26 para cima, 16, 18 para baixo, o 16 ia ser cortado pela linha. Para não complicar muito, ele fez isso. Tá? Aqui distância entre centros, ele colocou para fora, e distância do centro do furo, da borda até o centro do furo está aqui, tá ok? Então é uma maneira de cotar o centro. Uma coisa importante é que a representação de furo, se você marca a posição do centro. Para nós mecânicos, uma informação mais importante para furo, ou, na verdade 2 informações, é o seguinte: é o centro do furo, as coordenadas, aqui no caso a coordenada do centro desse furo é 13 milímetros dessa altura até aqui e 12 milímetros dessa altura, dessa borda até aqui. Então, com licença. Então, para o mecânico ele vai fazer o seguinte: ele vai zerar a ponta da broca aqui e subir 13. Zerar a ponta da broca aqui e avançar 12. E vai marcar o centro. Então ele vai pegar o diâmetro desse furo que vai estar marcado e fazer o furo. Para nós mecânicos interessa a coordenada do centro e o diâmetro do furo para poder fazer o furo. Essas informações é importante você dar para o pessoal de mecânica. E também, se for o caso, se o furo for passante. Se você quiser o furo que não seja passante, tem que dar também a profundidade que você quer que a peça seja furada. Tá ok? Aqui outros exemplos, tá? Aqui uma chapinha. Aqui está o corte, a parte superior, a lateral e aqui. Existe uma cota, que não está aqui, que se você considerar necessário, que você coloca aqui um semi-arco com uma flecha em cada extremidade e coloca aqui o ângulo, tá? Aqui no caso, se você tem essas dimensões, você consegue calcular esse ângulo. Recomendo não fazer isso a nível de produção. Por quê? Não deixe o pessoal de produção ficar fazendo o trabalho de fazer as contas. O tempo para eles é importante e a chance de, durante um processo de produção, acontecer um engano é grande. Então, por favor, facilite para o pessoal de produção e dê os dados da maneira mais simples possível. Se isso aqui for simplesmente uma chapinha que você quer que corta, dá os ângulos ou dá essa dimensão também. Não economize informação, tá?
Aqui no caso eu acredito ser importante. O que não pode é dar informação de mais ou duplicada, mas também informação de menos, a chance de dar errado é grande. Evita de pessoal de produção ficar fazendo conta. Não é o trabalho deles e vai fazer eles perder tempo, coisa que é terrível para eles. Outra coisa importante também na contagem técnica é a posição dos números. Aqui no caso, você vê que todos os números estão voltados para essa direção aqui. A parte de cima do desenho está à esquerda. Aqui também algumas figuras. Nota que se a pessoa está olhando aqui, em nenhum momento o número está de cabeça para baixo para nós. E em um momento um número está de cabeça para baixo em relação ao outro. Por quê? Imagina que eu tivesse aí uma cota de 6 e uma cota de 9. A chance de alguém confundir o 6 com o 9 é muito grande. Para evitar isso, é interessante nunca girar o desenho. Para a pessoa que está olhando, sempre numa única direção. Se você desenhar aqui, desenha assim. Se for para cima, qualquer um desses ângulos você pode usar. O que não pode colocar é um número de cabeça para baixo em relação ao outro, tá? Aqui, qualquer um desses números está valendo. Tá? Se você colocar esse 20 para cá, esse também tem que ir junto. Não pode deixar os números de cabeça para baixo em relação ao outro. Não faça o operador girar a folha. Aí vai dar errado. Tá? A mesma coisa aqui. Aqui é aquele ângulo que eu falei para vocês, né? A marcação de ângulo. E aqui está vendo, ó. Todos os números estão de cabeça para cima. Detalhe importante também que vale para todas as cotas. Essas aqui também, tá? Nota que os números todos estão em cima da linha de cota. Olha aqui, ó, todos os números estão em cima da linha de cota, tá? Não faça o número desenhado embaixo com os pezinhos do número no ar. Não pode. Tem que estar o número em cima da linha, tá? Então, olha aqui, ó, 60 está em cima da linha, aqui em cima, todos eles. E nenhum de cabeça para baixo em relação ao outro. Então, cuidado com isso, ok? É um dos erros comuns também que a gente vai ver por aí. Aqui os raios esféricos, né? Você vai fazer uma peça esférica, algum corte. Aqui estão as simbologias. Esse símbolo aqui significa diâmetro, ou seja, o diâmetro deste ponto até aqui é um raio esférico, né? Que isso aqui é uma esfera, é de 50 milímetros. Aqui o raio dessa curva aqui é 15. O raio desse alívio aqui, ou desse canto, é 10. Nota que você pode colocar para dentro ou para fora. Importante não apertar demais para perder divindade. Aqui você consegue descobrir que essa peça aqui é uma peça cilíndrica. Por quê? Porque esse diâmetro aqui é de 40 milímetros e esse diâmetro é 30. Então, esses dois aqui é um eixo. Aqui é quadrado. Então, se você pegar essa peça aqui e olhasse ela de cima, você veria que essa peça aqui, vista de cima, vista de cá para cá, é um quadrado com o lado 40 milímetros. Tá ok? Essa aqui é uma peça em corte, é um furo, tá? Dentro de uma peça cavada. Essa parte interna da peça tem um diâmetro esférico de 40 e essa parte externa aqui tem um raio esférico de 60, ou seja, isso aqui é uma peça cilíndrica. Aqui tem uma superfície abaloada com um raio 60 milímetros de raio e aqui essa parte aqui é um furo esférico com um raio de 12 milímetros. Aqui outras aplicações do desenho, né? Esse tipo de desenho aqui é o mais comum, que é a cotagem de exposição, em que você cota 120, 70, essa distância aqui é 120, essa é 70, 200, essa essa aqui é 30, essa aqui é 150, essa aqui é 100. Isso aqui onde você tiver mais, quando você vai fabricar isso aí com uma pessoa. Se você vai pedir para uma pessoa cortar essa chapinha aqui, a pessoa vai vir, vai marcar 160, depois vai marcar 70 e vai fazendo todos os cortes até conseguir a peça. Aqui faltou uma dimensão que está faltando aqui, deve ser alguma coisa de 70, mas precisa verificar, que para indicar o corte aqui. Mas de qualquer maneira a pessoa ia cortar sequencialmente. E se você fosse fazer a peça com uma CNC? Tá? Geralmente a CNC começa assim, ela marca do ponto de referência dela, avança 50, corta. Avança com a 620 do ponto de referência, corta. Avança com a 640 do ponto de referência, corta. Então isso aqui a gente vai ver mais quando você estiver fazendo programação de CNC. Aqui, cada furo desse, cada corte desse tem a sua tolerância. Aqui a tolerância dos erros tem de ser somados, porque a máquina sempre vem da extremidade e vai para frente. Então, quando vocês forem para pedir uma pessoa cortar, faça assim. Quando vocês forem fazer o programa CNC, esse método de cotagem é mais fácil e facilita vocês ficarem fazendo o trabalho.
Aqui vários exemplos de cota de furo, tá? Sempre é importante para nós mecânicos é o diâmetro do furo e a posição do centro. Então cada furo desse tem a posição do centro e o diâmetro, ou seja, dá para fazer esses furos, tá ok? Quando você tem vários furos repetidos e todos eles à mesma distância, vários furos, né? O que você faz? Aqui nós temos 8 furos. Em vez de você colocar essa cota em todos os 8 furos, o que você faz? 8, vezes furos de diâmetro de 8. Então cada furo desse tem um diâmetro de 8. E as posições estariam marcadas aqui. Da mesma maneira, se você tem uma peça que é muito usada na indústria automobilística, a gente vai ver isso de monte em fábrica de carro. Se tem uma peça aqui e essa peça tem vários furos, você marca uma posição de referência e vai marcando os ângulos que você quer o furo, né? Aqui está os ângulos marcados, tem que se marcar ângulo e dá a dimensão. Aqui são 6 furos, todos eles com dimensão de 8 milímetros. E aqui está os ângulos de todos os furos. Bom, pessoal, vamos terminar aqui por hoje. Depois nós podemos voltar a esse assunto mais tarde, conforme o curso for andando. E vou deixar uma atividade divertida para vocês. Aqui está uma peça que eu desenhei. Essa peça aqui é o seguinte, é um gancho para você ter em mãos. A peça ainda está em fazer acabamento e tudo mais, mas essa peça aqui é um gancho feito em plástico, com mais ou menos 5 milímetros de espessura. E ele serve para quê? Para você andar por aí usando essa parte para abrir porta, essa parte aqui para digitar, apertar botão de elevador, ou essa daqui para apertar botão de caixa de banco, essa peça aqui para empurrar coisas, aqui você segura. Para que serve isso aqui? Para evitar você ter contato com objetos tipo maçanetas, teclados, até isso aqui você pode segurar, engaixar lá no ônibus e se segurar por ela para evitar de ficar segurando partes do ônibus que vai transmitir contato e que pode transmitir o vírus do coronavírus, tá? Ou seja, prevenção do Covid-19. Isso aqui é um gancho de apoio, tá? Para você evitar contato físico com as coisas. O pessoal do hospital está recomendando isso daqui, o pessoal do hospital, tá? Bom, de qualquer maneira você vai encontrar nos anexos dessa aula uma folha com o nosso formatinho padrão, você coloca o seu nome lá, e esse desenho aqui em branco, do jeito que está aqui, sem cota. Aí você vai pegar a sua régua e vai cotar todas as dimensões para você fazer essa peça aqui. Por exemplo, qual é o diâmetro desse furo? Qual é o diâmetro desse? Onde está o centro desse furo em relação a essas dimensões aqui? Aqui tem um outro, aqui tem um outro. Qual a distância desse ponto a esse ponto aqui? Essas distâncias. Ou seja, faça as cotas necessárias para uma pessoa pegar o seu desenho e fazer essa peça, tá ok? E aí, semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, galera.